começando agora mais um programa da Criança da Nova Era. Hoje temos um convidado muito especial, Hugo Richard. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui. Que bom. E a gente vai falar sobre a leveza, como a vida pode ser mais leve, para as crianças também. O Hugo fala muito bem com os adultos, né? Como a vida pode ser mais leve para os adultos, e a gente vai trazer. Porque lembra que eu falo bastante sobre os neurônios espelhos? Quando os pais, quando a mãe, quando os adultos responsáveis por aquela criança, eles estão tranquilos, eles estão mais leves, consequentemente, as crianças também vão receber essa leveza. Porque senão elas vão ficar numa agitação. E aí vamos ouvir aqueles termos, nossa, essa criança está impossível. Muito provavelmente ela não está impossível, ela só está com o reflexo dos adultos, essa época de final de ano, né? A gente começando agora o mês de dezembro, todo mundo na correria, corre daqui, corre dali, e as crianças vão absorvendo. Então eu trouxe o Hugo aqui para a gente conversar um pouquinho com vocês sobre como trazer essa leveza para o final de ano, como a gente pode fazer para acalmar, desacelerar essa correria que é final de ano, deixa as crianças muito agitadas. E eu, como defensora da infância, eu venho aqui para fazer esse pedido, para que nós possamos enxergá-los, vê-los e não deixá-los invisíveis, preocupados com a ceia, preocupados com a família, preocupados com todo mundo. E a grande maioria das vezes as crianças vão ficar ali, em segundo plano, em escanteio. Como que você acha que os adultos podem trazer um pouquinho de leveza para que as crianças possam ser vistas, Hugo? Olha, em primeiro lugar, é um privilégio para mim estar aqui com você, né, nesse programa tão agradável, tão instrutivo. E as crianças realmente, né, precisam de atenção, precisam de carinho, precisam de cuidado. E, claro, como você também definiu muito bem, as crianças precisam ver o que os pais fazem, como eles se comportam, porque é justamente a forma como os pais se comportam que as crianças vão aprender. A gente fala que falar é importante, mas agir é muito mais, né? Então a gente fica ligado, né, na questão de final de ano, de festa. Aconteceu até uma coisa muito curiosa comigo. Meu filho tinha, acho que meses, acho que no máximo um ano. E a gente estava numa casa de praia, num lugar do interior, onde tinha pouca iluminação e ia ter queima de fogos. E ele tinha ali, eu não lembro exatamente, mas talvez um ano, vai. E eu estava com ele no braço e começou a queima de fogos. E aí as pessoas começaram a se abraçar, aquele barulho, aquela gritaria, aquela, enfim, é uma alegria. Mas para quem não tem experiência de vida e tem meses, um ano de vida, não sabe exatamente o que está acontecendo. Tinha queima de fogos, que para a gente é maravilhoso, mas ele não sabia contemplar isso ainda. Outro ponto importante é que os gritos de Feliz Ano Novo, os choros de emoção, para ele parecia uma coisa estranha. Então, nesse momento que começou esse alvoroço todo de Réveillon, né, eu senti que ele começou a ficar tenso. E aí, naquele momento, quando começou aquela gritaria, aqueles fogos todos, eu cheguei no ouvido dele, eu tive, graças ao Divino Criador, a sensibilidade de perceber que ele estava ficando nervoso, começou a se tremer, e aí eu comecei a falar, olha que bonito, olha a mamãe, olha a vovó, olha os fogos, e aí eu falando no ouvido dele, ele começou a acalmar. Nem sempre nós temos essa leveza e essa atenção, isso é para todos nós. Porque acalmar os nossos filhos, né? Eu lembro sempre de um filme belíssimo, né? A Vida Pode Ser Mais Leve, uma obra italiana que mostra, é claro que é digamos assim, uma representação ampliada da realidade, né? Que passa na Segunda Guerra. E o Roberto Benigni, acho que é essa a pronúncia do protagonista do filme. A Vida é Bela? A Vida é Bela, né? Ele tem uma visão de ver a vida e todo o processo da guerra que ele está vivendo, ele tenta mostrar para o filho com maior leveza, né? É claro que é a arte, né? Então, na arte tudo cabe. Mas se nós traduzirmos isso para a nossa vida, nós vamos entender que mostrar a leveza da vida para os nossos filhos, porque a vida pode ser muito dura ou não. A vida sempre vai nos pregar, digamos assim, situações que nós temos a oportunidade de aprender, de ver como uma oportunidade de crescimento, ou então ver como uma dificuldade divina. Nós
que somos do século passado, nós temos uma tendência a olhar os defeitos e os erros das pessoas, das situações, dos fatos. Mas será que não chegou a hora de nós mostrarmos para os nossos filhos que a vida ela pode ser mais leve, passar mais segurança, passar mais tranquilidade? Nesse momento lá com meu filho, eu tive a oportunidade de mostrar para ele que era um evento social e que estava tudo bem, embora ele não achasse isso no primeiro momento. Mas ele foi acalmando, foi tranquilizando e ficou tudo bem. Nesse filme que nós citamos, é interessante porque o filme inteiro acontece numa guerra, mas ele tenta mostrar para o filho que pode ser mais leve. E, de novo, é uma brincadeira, assim, é uma arte, né, imitando a vida de uma forma muito mais potencializada, mas se nós traduzirmos essa realidade para a nossa vida, quem sabe não seria um convite para que nós possamos, mesmo superando, internalizando os nossos desafios, as nossas dores, mostrar para os nossos filhos que a vida pode ser mais leve, a vida pode dar certo. E para concluir essa minha pontuação, eu lembro que Freud tem uma frase, vocês sabem que eu sou apaixonado por frase, que ele diz assim: quão forte é uma pessoa quando se sente amada e naturalmente cuidada. Por isso que eu trago sempre para vocês aqui os 4 P's do apego seguro. Lembra quais são os 4 P's? Da proximidade, a criança precisa se sentir segura, próxima, alguém de confiança dela. A previsibilidade, isso que o Hugo falou, se de repente vocês já estivessem conversando com ele durante todo o mês, vai acontecer a queima de fogos, isso a criança precisa saber o que vai acontecer. Essa previsibilidade deixa ela muito mais calma, mais tranquila. Eu vou trazer agora nos próximos programas para vocês essa previsibilidade para viajar. Normalmente, grande parte das famílias viajam no final do ano, para passar as férias longe, para reencontrar os entes queridos. E as crianças ficam muito nervosas, muito tensas, seja em viagens de carro, seja em viagens de avião, navio, seja o que for. Então, assim, quando ela já é preparada durante todo o mês, sabendo o passo a passo, sabendo o que é esperado, sabendo o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, sabendo o que vai acontecer, isso deixa ela mais calma, mais tranquila. Até mesmo, por exemplo, o que vai acontecer no Natal? Vai acontecer tal coisa, vai vir as famílias, vai ter amigo oculto. Cada família tem o seu ritual de Natal, cada família tem o seu jeito de comemorar. No mesma forma, Ano Novo, olha, vai ter fogos muito barulhentos, vai ter muita gente, vai ter muitas cores, mas eu vou estar lá com você. E isso deixa, mas meu filho não entende, é bebezinho, né? Como no caso do seu filho era bebezinho. Ele entende, ele consegue entender, ele não vai conseguir dar o feedback. Olha, mãe, eu entendi. Mas ele vai conseguir internalizar. Então eu vou passar por uma situação de perigo, mas eu vou ter o meu porto seguro ali comigo. Ele vai ter essa proximidade. Aí ele já está tendo a previsibilidade, a proximidade, que é essa conexão, e aí ele fica bem mais tranquilo. As crianças em si ficam bem mais tranquilas. Então, é muito importante a gente saber se a gente está conseguindo ali os 4 P's do apego seguro. Essa coisa, né, do diálogo é muito importante. Eu não quero chover no molhado, você deve falar isso aqui sempre, mas se eu estou hoje aqui, eu não vou perder a oportunidade de falar, né? Mas essa coisa do diálogo, você acredita? Eu falo com meu filho muito antes de nascer. Sim. Ainda na barriga da mãe. E quando ele nasceu, eu pegava ele pequenininho, sentava no meu colo e começava a conversar com ele naturalmente, um bebê de dias, né, e consequentemente meses, não entendia nada. Mas você vai treinando o ouvido da criança. Hoje a gente conversa tranquilamente, né? Que é você, claro, usar uma forma, né, tranquila, leve, direta, olho no olho, e a criança ela vai desde cedo aprendendo a dialogar, né? Então, meu filho foi uma criança que praticamente nunca fez pirraça, porque quando ele fazia aquela pirraça, que a criança ela testa, né? Quando ele tentar fazer algum tipo de pirraça, eu vou esperar você acabar de chorar pra gente conversar. Aí ele chorava, aí eu abraçava ele e falava: olha, você quer chorar mais um pouquinho? Papai espera, tá? Porque a gente só vai conversar quando você acabar de chorar, tá bom? Aí ele, tá bom, aí às vezes aceitava chorar mais um pouquinho, às vezes não aceitava, tá bom, a gente pode conversar. E aí a gente conversava, né? Então, eu sempre mostrei para ele que chorar, a pirra, nunca seria um bom negócio. O bom negócio seria sentar e conversar.
Mas aí tem uma questão que nós, pais, temos que nos espelhar, temos que nos observarmos. Se nós não conversamos em casa com a esposa, com o marido, se nós não temos o hábito de conversar, como é que a gente vai querer cobrar isso do nosso filho? Mas aí fica uma sugestão para todos nós, né? A gente não pode ter a síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, você sempre assim. Quem sabe não é um convite, a partir de então, para uma nova mudança de percepção da realidade. Se seu filho for muito pequeno, é uma grande oportunidade. Se seu filho já não for tão pequeno assim, quem sabe também não é uma grande oportunidade para seu filho ver que você está se melhorando como pessoa, como pai, como mãe. Porque esse é um dos sentidos da vida. Nós temos que nos melhorar sempre, ao ponto de que as pessoas que convivam conosco possam olhar para a gente e falar, caramba, você está diferente, você não quer mais nem brigar. Né? Porque na nossa criação, brigar, né, dar a última palavra, era sempre sentido, motivo de força. De vitória. Né? Vitória. Você, não, a última palavra foi a minha. Então, olha só, os nossos pais, se você tem mais de 30, 40 anos, você deve lembrar. Os pais falavam, né? Se você chegar em casa apanhado, você apanha também. Então, se brigar na rua, tem que pelo menos vencer. Que não brigue, mas se brigar, que é uma bobagem. E uma grande bobagem. Uma coisa que você acabou de falar agora sobre o choro, eu venho lembrar para vocês que as crianças ainda têm o cérebro imaturo. E elas sim vão precisar chorar para se autorregular. Então, assim, quando a gente tenta calar a criança, filho, não pode chorar, para de chorar, engole esse choro, é uma violência contra a criança, porque ela precisa colocar aquela angústia para fora, colocar aquilo que está fingindo, não está fazendo para desafiar, não está chorando para irritar, ela está chorando para ela se autorregular. Então, assim, como ela ainda não tem um cérebro maduro, capaz de reformular palavras, então ela vai chorar. Então, assim, o nosso papel é: pode chorar, eu tô aqui pra você, eu tô aqui com você. Quando você estiver mais calma, a gente conversa. Quando você estiver voltado, né, como eu expliquei, sobre as amígdalas, o cérebro sobe, assim, enquanto não estiver fechada de novo, quando não estiver totalmente voltar, se regular, ela não vai ouvir. Ela não vai, aí a gente fica dando aquele sermão, fala, e a criança não tá ali. Só tá ali a amígdala dela. Fala-se mais para si mesmo do que para a criança, né? Então não funciona. Então, se eu falei 1000 vezes, não falou. Então é esperar. Como que a gente vai esperar esse momento? Pra gente, ouvir uma criança chorar, para muitos de nós, é muito desafiador. A gente não teve a oportunidade de chorar. Eu até gostaria, se você me permite, falar um pouco em relação ao choro. Porque o choro é necessário em toda a época da vida, toda fase da nossa existência. Só que alguém, me permita a crítica, eu não sou muito adepto à crítica, mas eu não posso deixar de fazer essa crítica. Alguém, desprovido de bom senso e inteligência, disse que homem não chora. Entendeu? Então, isso é uma das grandes bobagens que nós cultivamos. Porque eu falo pro meu filho, olha, homem chora. Tudo bem que a gente não chora por qualquer coisa, mas homem chora, pessoas choram, crianças choram. E o choro, ele é muitas vezes terapêutico, libertador, necessário, sobretudo, como você definiu muito bem, para a formação. Então a criança precisa chorar. É claro que tem momentos que a gente percebe que a criança ela dá um turbo, né, no choro, para chamar a atenção dos pais. Mas aí é outra questão que a gente tem que, depois, quando ela chorar, espera, deixa, depois conversa. Olha, foi uma bobagem você ter chorado daquele jeito. O que você quer? Você quer brincar? Vamos conversar? A conversa é mais interessante. Só que não provocar o choro, mas o choro para a criança, assim como para toda fase da nossa vida, é necessário. No caso da criança, é necessário não só em questões terapêuticas, mas também para a questão da formação. É uma forma dela transbordar. E também, como você falou muito bem, a criança ela não tem uma capacidade de argumentação, de sentar com você e explicar exatamente o que aconteceu. O choro também é uma forma de comunicação, de se expressar. Então, deixe seu filho chorar, mas não provoque o choro. Nós também não podemos promover crianças frágeis, né, que qualquer coisa chora. Por isso que é tão importante a conversa, o diálogo, explicar para a criança, olha, não vamos sair, não vamos fazer uma brincadeira assim. Vai chegar um momento que a brincadeira vai acabar. Sabe aquele momento que a gente está no parquinho, que chega o momento de ir embora, e a criança chora, faz um desespero? Espera, fala, olha, toda brincadeira chega ao fim. E o que é mais interessante? Aí você usa a técnica da Vida é Bela, do filme, né? Sempre mostrar o lado bom das coisas.
falam, olha, toda vez que uma brincadeira legal acaba, significa que outra brincadeira muito mais legal pode começar. Eu ensino muito sobre parquinho, por exemplo. Vai no parquinho, leva seu filho, já avisa. Nós vamos ficar 20 minutos no parquinho hoje. É o tempo que a gente tem hoje. E aí, quando der 10 minutos, filho, daqui a 10 minutos a gente precisa ir embora. Passou 5 minutos, daqui a 5 minutos a gente vai embora. Eu vou colocar aqui um tempo no celular, e aí quando ele despertar, é o horário de ir embora. Gente, isso não significa que a criança vai despertar o celular e ela vai ficar, oba, hora de ir embora. Não, lembra que ali é um cérebro imaturo? Ela vai ficar frustrada, vai ficar chateada, vai ficar irritada. Por quê? Brincar é o trabalho dela. Brincar é a melhor coisa da vida de uma criança. Por isso que eu sempre convido vocês, vão brincar lá fora, leve os filhos de vocês para brincar ao ar livre, na natureza, nos parquinhos, para socializar, porque isso deixa eles estruturados, deixa eles mais calmos e tranquilos. Beleza, conseguiu levar no parquinho, marcou um tempo, acabou o tempo, é a hora da firmeza. Porque na disciplina positiva é a firmeza aliada à gentileza. Não é só a gentileza, não é só firmeza. A gente precisa sempre de um equilíbrio. E encontrar esse equilíbrio que é o X da questão. Então, filha, agora deu hora da gente ir embora. Ai, mãe, por favor, só mais 5 minutos, eu quero brincar. Falei assim, mas a gente já fez o combinado, que ia ser 20 minutos, por isso o combinado é prévio. Em casa, combina. Olha, eu não posso ir no parquinho hoje, mas você quer muito ir, você precisa. Mas eu tenho esses afazeres. E aí vocês chegam num acordo, se vai ser 1 hora, se vai ser 20, se vai ser 30, acordado em casa. Resolvido o acordo, chega lá, faça cumprir o acordo. Não significa que a criança não possa chorar. Não, porque combinou, agora você não vai chorar. Não, tudo bem ela chorar, mas a hora da firmeza. Nós combinamos, acabou seu tempo e agora vamos. Você vai pegar no colo com carinho e a criança pode gritar, pode chorar. E aí lembrar, mas a gente fez esse combinado. A gente foi, brincou o tempo que você precisava e agora eu preciso resolver as minhas necessidades. Não caia só a necessidade da criança e não caia só a necessidade do adulto. É unir o equilíbrio da balança. As necessidades da criança com as necessidades do adulto. Nunca vai estar equilibradinho assim, certinho, né? Uma hora vai tender mais para a criança, outra hora vai tender mais para o adulto, mas tentar manter essa balança equilibrada e levar a criança para casa, pronto. E ele, olha, você pode chorar, não tem problema, vamos chorar, porque você tá triste, eu entendo que você tá triste, eu entendo que você tá super chateado. Se eu também estivesse no parquinho, eu ia querer brincar o dia inteiro. Mas o combinado foi esse, e agora a gente realmente precisa ir. E ali, olha, colo, acolhimento, carinho, e a criança vai voltando, ensina ela a respirar, respiração. Ensina a criança, respira junto com ela para ela ir voltando, se regular e voltem para casa e em alguns minutos a criança volta e fica tranquila e feliz. Não precisa usar força física e nem precisa dar sermão, e nem precisa usar a violência. É só o diálogo, a conversa, a tranquilidade, essa leveza que a gente quer trazer para o dia a dia. E o que eu trago sempre é que assim, não adianta a gente falar, mas eu já tinha explicado, eu já tinha falado. O cérebro da criança é imaturo, gente. Ele começa a formar o córtex neofrontal, que é essa parte aqui da frente, que é onde a gente começa a regular as emoções, só com 4 anos. Se é uma criança de 0 a 4 anos, não tem. Ainda não tem como controlar essas emoções. Ela vai ter episódios mais frequentes. Como que a gente diminui esse episódio? Com a previsibilidade, com a proteção, com a proximidade e com o play, que é a brincadeira, quando eles estão sempre brincando. Se você deixa uma criança o dia inteiro numa tela, horas e horas a fio na frente de uma tela, ela vai se desestruturar uma hora. O vulcão vai entrar em erupção porque ela não está sendo protegida, ela não está próxima a ninguém, ela não está brincando, ela não tem nenhum dos apegos seguros. E por isso eu não posso deixar meu filho ver tela? Claro que pode, é super importante. Eles estão super antenados, as crianças precisam da tecnologia. Mas precisa sempre de um adulto acompanhando, de um limite de tempo, porque senão a gente se perde com as telas. Se deixar, a gente vai ficar vendo série o dia inteiro, se deixar, a gente vai ficar... Quando a gente vai ver uma coisinha assim no celular, quando vê, passou 1 hora e a gente não viu aquela hora passando. Então, o equilíbrio é primordial em todas as coisas que a gente faça na vida, principalmente com as crianças. Então, assim, eles observam a gente e copiam. Isso é uma coisa que você falou, gente, eu preciso colocar holofotes aqui nessa informação, né? Porque às vezes são tantas informações interessantes que assim pode passar e a gente nem perceber.
Mas a base da educação, né? Da educação não é a educação só formal, acadêmica, pedagógica, mas a educação para a vida. É justamente o amor e a firmeza. Né? Dizer não para quem a gente ama é muito difícil. Imagina só, sempre que quando eu ia no shopping, meu filho, quando ele era pequenininho, hoje ele já está com 11 anos, nós íamos passear e a gente falava, vamos fazer isso, aquilo outro, tem direito a um presente, uma brincadeira, vamos comprar alguma coisa, ok. E nós sempre cumpríamos aquilo que nós combinamos, né? Quando eu ia sair com ele, muitas vezes, falava, olha, eu vou trabalhar e volto tal hora para a gente sair, tudo bem? Eu marcava com ele, e quando acontecia um imprevisto, eu ligava, falava, olha, aconteceu um imprevisto aqui no trabalho, tá? E eu não vou poder estar com você, mas a gente pode remarcar, tudo bem? Para quem está de fora e, sobretudo, para quem tem uma mentalidade menos informada, que nós hoje temos muito privilégio, nós temos muito acesso à informação, coisa que os nossos pais e, consequentemente, avós, bisavós, não tinham. Então, nós tentamos respeitar os nossos filhos, né? Não super respeitar, nem desrespeitar. É o caminho do meio que tem a ver com equilíbrio. Então, eu sempre falava para ele, olha, eu não vou deixar meu filho esperando. Se eu não vou conseguir chegar, eu vou ligar, e fiz isso quando não podia, e remarcava com ele e ficou tudo certo. Então, ele sempre entendeu, né? Então, mas isso é uma coisa que é construída desde sempre. Mas sempre é tempo de começar, como diz André Luiz. Né? Se a gente não começou isso, o filho já está com 3, 4, 5 anos, ou até um pouquinho mais velho, não tem problema, é hora de recomeçar. Mas para a gente entender que essa questão do diálogo, da comunicação, é muito importante. E voltando para a questão da base do ensino, de uma forma geral, da educação, é justamente a firmeza e o amor. Você dizer não para quem você ama é muito difícil, mesmo quando você gostaria e poderia dizer sim. Mas educar requer isso. Nós precisamos ter essa firmeza, porque a criança ela precisa se sentir amada e ao mesmo tempo respeitada. O pai, a mãe, o tutor, de uma forma geral, e quantas vezes os pais ou os avós assumem, por questões diversas, o posto de um pai e de uma mãe. Às vezes os pais não podem financeiramente, ou por vários outros motivos. E a gente sabe que, às vezes, para um avô, para uma avó, é difícil, né? Fala-se até que o papel do avô é estragar. Mentira, tá? O vovô e vovó. Mentira, o papel do vovô e da vovó não é estragar, é colaborar. Mas eu também entendo que é difícil fazer esse filtro, né? Mas isso é uma coisa que nós temos que estar sempre ligados, né? Muito amor e, ao mesmo tempo, muita firmeza. Tratar o filho com respeito, com carinho, com educação, com segurança. Essa segurança que você tem transborda para o teu filho, né? Eu muitas vezes vi o meu filho, todo mundo fala assim, tá, seu filho é uma cópia de você, porque ele até as expressões parecem comigo, assim como o seu filho naturalmente tem as mesmas expressões que você, né? Então a gente costuma dizer que as palavras inspiram, mas os exemplos arrastam, né? Então, lembrando essa dica que é importantíssima para a vida, para a criação, para a educação. Amor e firmeza. Hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima quinta-feira, o Hugo vai continuar com a gente para fazer a parte 2 desse programa, porque em um só não dá para falar tanta coisa agradável que a gente tem para conversar, trazer essa leveza para o dia a dia das crianças também, e a gente lembrar que a frase que eu sempre trago aqui para vocês, respeito mútuo. A gente aprendeu desde os nossos bisavós, tataravós, avós e pais, que a gente deve respeitar os mais velhos. Você deve respeitar os mais velhos. E agora eu vou desconstruir um pouquinho desse respeito aos mais velhos e trazer o respeito mútuo. Por que a gente não pode respeitar as crianças? Por que o Hugo simplesmente não chegou? E, é só uma criança, eu vou atrasar, a hora que eu chegar tudo bem. Não tá tudo bem. A criança é um ser humano. A gente pode avisar que vai atrasar. A gente pode avisar, nossa, eu fiz esse combinado que ia comprar para você, mas realmente eu não vou conseguir. Me perdoe, me desculpe. Sabe, tratar a criança com o respeito que ela merece e, consequentemente, a criança vai respeitar o adulto, porque não adianta só falar a respeito dos mais velhos se ela não é respeitada. Ela não se sente respeitada, ela não se sente amada, ela não se sente pertencente. Aí você vai ouvir, nossa, que criança impossível, que criança difícil. E nós não temos crianças impossíveis e difíceis, temos crianças que não estão sendo vistas, crianças invisíveis.
E eu quero agradecer muito a presença de vocês hoje à noite. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz. Obrigada, gente. Respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim nesse